Boa tarde, Diego, Coach, Felipe. Diego, pois esse posicionamento do Flávio hoje mostra mais uma vez a fragilidade dessa candidatura presidencial do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ele anunciou no fim do ano passado que ele tinha sido o nome escolhido pelo pai para ser o candidato à presidência da República. Depois ele reforçou esse anúncio, né, com uma carta escrita à mão pelo pai. Só que acontece o quê? O Centrão não comprou essa candidatura até agora. Boa parte da direita não comprou essa candidatura até agora e, inclusive, uma ala do bolsonarismo também é contra o nome do Flávio, porque todo mundo fala o quê? Flávio não vai segurar a onda, não é forte como o pai, não tem esse carisma, não tem a quantidade de votos que o pai tem, ele não vai conseguir vencer o Lula na eleição. O nome para vencer o Lula deveria ser o Tarcísio, no entendimento de todo esse grupo, que é um grande grupo da direita no Brasil. O que acontece? Na terça-feira eu trouxe essa informação que eu tinha conversado com pessoas próximas a Michele Bolsonaro e que elas me confirmaram que aquela postagem da Michele foi sim, havia sido sim, de fato, um recado para o Flávio. Por quê? Porque a Michele é muito próxima do Tarcísio, a Michele junta pessoas próximas, a gente sabe que existe uma série de questões entre a Michele e os filhos do Jair Bolsonaro, mas que a Michele gostaria de ver o Tarcísio candidato. Era esse o resumo do vídeo, do post que ela fez com esse vídeo na terça-feira. E isso desencadeou uma série de confusões depois dessa reportagem, porque uma boa parte do bolsonarismo que está fechado com o Flávio falou o seguinte, bom, mas mais uma vez é a família se alfinetando, a família trazendo o Game of Thrones pela vaga da candidatura presidencial para frente das câmeras, para a imprensa, tornando esse debate, este embate público. O que acontece, para finalizar? O Tarcísio, de fato, ele sempre disse para todo mundo que ele não sairia candidato à presidência da República sem o aval do Jair Bolsonaro. Por quê? É um consenso na direita de que o nome do candidato da direita em 2026 tem que ter o aval do Jair Bolsonaro. E todo esse imbróglio fez ressaltar, mais uma vez, essas brigas familiares, esse corner em que o Tarcísio fica, né, este canto acuado, que ele fica sem poder se mover, porque ele não vai bater de frente com o Flávio, e a Michele, ela tem, de fato, um projeto sobre eleições para 2026. Ela está escolhendo algumas pessoas que ela vai apoiar na campanha eleitoral deste ano, ela está se fortalecendo, trabalhando pelos apoios que ela acha importante, independentemente do partido dela, que é o partido da família Bolsonaro, o PL. Então, a Michele corre o jogo dela, o Flávio tenta se firmar ali como um nome, tenta convencer a classe política de que ele é o nome escolhido pelo pai, que é o melhor nome, mais do que tudo, né? E o Tarcísio fica à espreita, esperando, lembrando que até março, até o final de março, começo de abril, o Tarcísio de Freitas não precisa tomar de fato nenhuma decisão, porque ele é governador e só precisa desincompatibilizar o cargo para concorrer a outro cargo no início de abril deste ano, Diego. Boa, Ale. Vou trazer, então, colocar aqui no papo o Ricardo Couto. E aí, Couto, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego, Letícia, Felipe. Que confusão, hein? Que início de ano. A oposição está parecendo briga de caranguejo dentro do cesto, né? Ninguém se entende, ninguém confia em ninguém. É impressionante. Nós estamos há 9 meses da eleição, mais ou menos, e a oposição não tem um candidato. Quem tem vários candidatos não tem nenhum. Então, eu queria perguntar para vocês que estão em Brasília, mais por dentro das coisas, afinal de contas, a Michele e o Flávio e o Tarcísio, os três querem ser candidatos, porque depois que o Bolsonaro, segundo o Flávio, escolheu o filho mais velho, né, parecia que a questão estava resolvida, mas não está. Que a Michele e o Tarcísio continuam em campanha. Como é que vocês veem isso? Vai você, Felipe. Eu diria que os três querem muito ser candidato, Couto. Tem uma história que me contaram do Tarcísio que foi quando o pessoal do PL se convenceu de que ele queria ser candidato, que eles começaram a vê-lo como uma pessoa que queria. E na última manifestação que teve no Rio de Janeiro, por anistia, ele foi a última pessoa a chegar e os bolsonaristas ficam todos no hotel em Copacabana. E o Tarcísio chegou e cumprimentou todas as pessoas, deu a mão a todos eles, e vão governadores, vão os presidentes estaduais do PL. E aí um parlamentar, um senador, virou para o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, e falou, ele quer.
E ali a cúpula do PL se convenceu de que eles queriam. E tem mais duas coisas que eu acho importante falar dessa disputa Flávio-Michele, que é o seguinte: o pessoal da família fala que a Michele nunca foi uma opção, que a Michele é uma coisa que veio de fora para dentro, é uma coisa que o Centrão, Ciro Nogueira, Rueda, tentaram impor à família, mas o projeto deles nunca foi ter Michele como herdeira do capital político de Jair Bolsonaro. E outra coisa que o Flávio está falando para tentar se cacifar é porque ele aumentou 6 pontos percentuais no segundo turno contra o Lula. Se você pegar a Quest de agora, comparar com a do ano passado, era 45,32, agora apareceu 45,38. E ele admite, ele não fala com quem, mas ele admite que está se reunindo com vários líderes. Ele tem um plano de comunicação política, um plano de comunicação econômica que está pronto, ele está colocando em curso. Então ele está usando esse plano de ser o Bolsonaro que tomou vacina junto com os levantamentos para tentar convencer o Centrão de que ele tem viabilidade sim, embora há quem discorde, inclusive dentro do PL, como a Letícia falou. Verdade, Letícia. Ainda está tudo em aberto, né? Ainda tá, porque de fato ainda falta tempo, um tempo determinado pela Justiça Eleitoral para que a situação seja definitiva, para que ela seja definida e que ela se torne definitiva. Até o início de abril, as coisas podem mudar. Lembrando também que o registro da chapa é lá para agosto. Então, há um bom tempo. A gente ainda está em janeiro, no dia 99 de janeiro, mas ainda estamos em janeiro. Tem bastante tempo para a água rolar. Agora, o que me falaram a Michele já existe pessoas ao redor da Michele, o entorno lá, os aliados mais fortes, o grupo mais forte dela, adoraria ver a Michele como vice do Tarcísio. Só que eles já entenderam que isso não vai acontecer, que se o Tarcísio, de fato, se as coisas mudarem ao longo dos próximos 3 meses e o Tarcísio sair candidato, não vai ser a Michele na vice, que deve ser o Romeu Zema ou algum outro nome ali da direita, que ela já entendeu e que ela trabalha pela candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Isso é um plano que eles estão tocando. Agora, além de uma candidatura de um nome na cédula neste ano, a questão a Michele está construindo um projeto de poder, um michelismo, diríamos assim. Ela está trabalhando para ter pessoas eleitas nos estados, diferentes pessoas, não apenas do partido dela. Ela está montando um projeto com mais longo prazo, não apenas para 2026. Ela está se tornando uma articuladora política com influência na direita no Brasil, Diego.